Uma boa noite a todas, a todos, os que estão agora, participando da aula, os que verão, assistirão, estudarão no gravado também. Eu quero começar agradecendo ao professor Goya pelo convite, pela confiança e pela oportunidade de partilhar com os amigos essa pesquisa que vem me acompanhando já há 3 anos, que é em Emmanuel Levinas, um autor muito caro para a filosofia clínica, e tem muito a nos ensinar, nós que somos filhos de um tempo, de uma base categorial, de uma época específica, temos muito a aprender com Emmanuel Levinas. Eu, na minha graduação, em torno de 2002, 2003, na minha graduação em filosofia, lá em Salvador, eu escutei, numa aula sobre filosofia contemporânea, sobre Emmanuel Levinas, como uma notícia de que havia um filósofo que estava refletindo a questão da verdade na perspectiva de infinito. Foi só essa frase de um professor italiano que nos dava essa disciplina, de filosofia contemporânea. Anos depois, já como estudante da turma em prática de filosofia clínica aqui em Goiânia, o professor Goya recebeu dos colegas de São Paulo, do Recanto da Filosofia Clínica, uma bolsa para um minicurso em Emmanuel Levinas, com a professora Gláucia Titanegro. E eu fui presenteado com essa bolsa. Então, foi o meu segundo contato. Como era já no âmbito da filosofia clínica, eu tive uma noção melhor e já um encantamento pela figura de Emmanuel Levinas. E eu partilho isso com vocês porque em filosofia clínica nós aprendemos o valor da historicidade, Então, já apresento um pouquinho dessa historicidade epistemológica, já como apresentando e partilhando o que me motivou, A filosofia clínica, ela é uma praxis de alteridade. Praxis no sentido de prática mesmo, clínica. E sendo Levinas um filósofo da alteridade e um dos grandes que influenciou Luz Pachter, logo naquele minicurso em 2017 foi um encantamento que me fez buscar por ele de modo alternativo. Na época busquei um mestrado, mas a única orientadora que a Universidade Federal de Goiás tinha, a professora Martina Corel, que estava na Europa, cuidando de um familiar doente. Então eu fiquei ainda na espera, cursando como ouvinte uma outra matéria do mestrado na UFG, Nietzsche, aguardando o retorno desta professora. Não desisti de Levinas. E ela retorna, fiz um projeto em 2019 e fui aprovado no processo seletivo e hoje já estou na finalização. Um pouquinho tardio por causa da pandemia, por causa de algumas sequelas da Covid que eu mesmo tive, pedi para prorrogar. E já fui aprovado na qualificação. O tema que eu escolhi foi o rosto. O apelo ético do rosto em Emmanuel Levinas. Nós temos, na playlist de videoaulas do professor Goya no YouTube, uma participação minha para esse mesmo curso, que era da turma Pierre Hadot, em 2020, e uma aula já presencial na Casa Francisco de Assis em setembro do ano passado. Eu vou aproveitar essa terceira oportunidade de falar de Emmanuel Levinas e me corrigir. Vou fazer algumas correções e já adianto para vocês que Levinas é um autor inesgotável. Ele é um autor que cada vez que você lê, descobre novas camadas, novas profundidades e alguns pequenos equívocos na minha apresentação, nas minhas falas, eu vou buscar agora, e com certeza, se no ano que vem ou mais adiante,
contribuir com Levinas, com certeza eu vou estar me corrigindo sobre as falas desses encontros, né, dessa pequena jornada dentro desse curso e dessa turma que leva o nome de Emmanuel Levinas. Então, para quem chegou agora, nós combinamos que primeiro nós vamos fazer 1 hora mais ou menos de exposição, depois vamos abrir para questões, interlocuções, contribuições de cada colega. Tá bem? O Levinas ainda é pouco conhecido no mundo, embora nos últimos 30 anos, especialmente depois de sua morte, em 1995, houve uma crescente de busca por Emmanuel Levinas em vários âmbitos da academia, na Europa, nos Estados Unidos, na África, e aqui no Brasil e na América Latina. Primeiramente, Levinas chegou através da teologia da libertação. E como sou do país, ele tem muitos filósofos e teólogos da teologia da libertação. Levinas foi muito estudado em um dos grandes centros, Belo Horizonte, do sul do país, onde temos grandes comentadores e pesquisadores em Emmanuel Levinas. E hoje existe o CEBEL, que é o Centro Brasileiro de Estudos em Levinasianos. Está na internet, disponível, com muitos materiais para quem tiver interesse, para quem for despertado, vocacionado aos estudos de Levinas, eu já deixo essa orientação. E um dos grandes responsáveis pela divulgação das obras de Levinas na América Latina foi o filósofo Henrique Dussel. Inclusive, as primeiras obras traduzidas para o português ou comentadores brasileiros tiveram o prefácio ou a contracapa do Henrique Dussel. Para essa pequena jornada dentro desse curso de fundamentação filosófica, nós elegemos a obra Ética e Infinito, de 1981, mas publicada em 1982. É um conjunto de artigos e entrevistas compilados pelo filósofo Felipe Nemo, um filósofo francês, até onde eu sei ainda vivo, e que percorre muitos temas dentro da filosofia, especialmente a filosofia ética, a filosofia política. Eu tenho ciência de que muitos colegas não são oriundos do saber filosófico, são de outras áreas. Então, eu me propus o máximo possível, e eu digo isso para não diminuirmos a eloquência, a erudição de Emmanuel Levinas, mas eu vou tentar o máximo possível traduzir a sua linguagem, que é uma linguagem erudita, é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem filosófica e também muito rica em neologismos. Mas não se preocupem, eu estou aqui exatamente para isso, para fazer com que todo esse conhecimento, rico para a vida, rico para a sociedade, rico para as democracias, rico para a política, rico para repensarmos os estados democráticos, sejam acessíveis, né, para nós. Claro, sem perder a especificidade, aquilo que é próprio do Emmanuel Levinas. Então, eu vou tentar ser menos técnico, mas já reconhecendo que em alguns momentos será inevitável o uso de termos filosóficos, tá bem? Eu pensei, portanto, na aula de hoje, ser uma aula introdutória, em vários sentidos, a gente percorrer um pouquinho dos contextos da biografia do Emmanuel Levinas e já apontando quais são os maiores temas que Levinas vai buscar conversar em toda a sua obra. E penso que não será suficiente uma segunda aula, talvez introdutória, e a minha intenção é que, na segunda aula, ainda que seja uma segunda introdução, um prefácio, nós já tentemos entrar na obra Ética e Infinito,
do Levinais. Vamos deixar em aberto, né? Vamos ver como é que vai ser o nosso percurso, mas é a minha intenção que nós tenhamos, então, esses 2 prefácios antes de entrarmos na obra. Por que eu digo isso? Porque, como é um texto de entrevista, Levinais conversa com um filósofo, eles não estão preocupados em traduzir algumas linguagens. Então, se formos diretamente ao texto, com leitura comentada, nós vamos correr o risco de fazer muitas pausas longas para tentar explicar, esclarecer o que Felipe Neumann e Levinas estão conversando. Tá bem? Então, essas 2 aulas como um prefácio, e aí sim entramos na obra Ética Infinito. Algumas dificuldades a gente precisa ponderar. Ao mesmo tempo que Levinas é um autor que seduz, que encanta, que atrai, especialmente tem feito isso no universo da filosofia clínica, não é um filósofo fácil. E, na minha opinião, quem diz que leu Levinas e entendeu pode estar mentindo, pode estar equivocado. Eu tive uma conversa com o Luiz Vence esses dias, né? E o Luiz confirmou que é necessário, às vezes, várias leituras. Várias leituras. Então, a nossa intenção aqui é trazer Levinas no seu contexto, no seu contexto moderno, pós-moderno, mas como ele é um filósofo, como Nietzsche, que conversa com toda a filosofia, alguns momentos nós vamos precisar um apanhado histórico para que nós não percamos as informações que ele traz para nós. Então, posto isso, é importante dizer que há em Levinas, embora ele converse com vários filósofos, uma originalidade. Não há na história da filosofia alguém que foi tão adiante do tema da alteridade como Emmanuel Levinas. Mas, nesta originalidade, o seu vocabulário ele é muito peculiar. Então, nós vamos precisar ter cuidado com o vocabulário dele. Ele recorre muito à poesia, à linguagem bíblica, metáforas, hipérboles, e cria neologismos, como eu já disse. Lembrando que Levinas ele nasceu na Lituânia, então ele está ali no berço da cultura, da literatura russa. Então ele bebe de um estilo oriental que é diferente do nosso estilo. Introdução, desenvolvimento, conclusão. O estilo linear cartesiano. O Levinas ele escreve com o estilo circular. Mas circular não no sentido de que o texto volta ao mesmo ponto. É o circular como uma espiral, que cada vez que ele vai retomando temas, ele vai evoluindo, sempre para uma crescente. E hoje mesmo já vou apresentar o itinerário epistemológico de Levinas, e nós vamos perceber que de 1920 aos anos 90, quase 70 anos de produção filosófica, ele tem uma ideia inicial e ele vai fazendo com que essa ideia vá evoluindo. Então, se você lê uma obra como Totalidade e Infinito, o mesmo tema aparece no prefácio, na seção 1, na seção 2, até a última seção e na conclusão, vai aparecendo várias vezes, mas num outro nível de entendimento. Então, ele é muito preocupado, ao mesmo tempo, de ser fiel ao seu estilo oriental, à sua origem lituana, russa. Ele que teve um pai livreiro e já desde criança leu muitas obras, e ao mesmo tempo a sua influência bíblica e talmúdica. Então, já quero deixar essa advertência. Levinas não é um autor linear. Ou seja, nós vamos fazer uma experiência de alteridade com alguém que vem de uma outra cultura, do outro lado do mundo,
mais disposto a entrar no Ocidente, no mundo grego europeu, e falar com os europeus, com os gregos, em língua grega. Ou seja, vamos fazer alteridade com alguém que está disposto a fazer alteridade e conversar conosco. Quando eu digo conosco, é os homens e mulheres do Ocidente, desta época, e conversando conosco em nossa linguagem. Um conhecimento básico de alguns filósofos com quem Levinas conversa, talvez seja muito interessante de termos. Ele vai conversar desde os primeiros filósofos, né, que alguns chamam de pré-socráticos. Alguns não gostam dessa nomenclatura, preferem os primeiros filósofos, como Parmênides, Heráclito. Platão é muito presente na obra de Levinas, Descartes, Hegel, e mais próximos da nossa época, Henri Bergson, Rosenzweig, que é um judeu filósofo, muito presente em Totalidade e Infinito. Ele vai dizer, Rosenzweig é tão presente que não será citado de tão presente que é. O próprio Martin Buber, que também é um judeu, que começa quase que ao mesmo tempo que Levinas a pensar a questão da alteridade, mas ele segue uma outra jornada, um outro caminho. E eu coloco em destaque Husserl e Heidegger. Husserl, pai da fenomenologia, e Heidegger, pai da ontologia contemporânea. É com esses dois grandes filósofos, que foram seus mestres, seus professores, com quem Levinas vai conversar praticamente em toda a sua obra. Então, já deixo aí a dica de quem quiser aprofundar o pensamento de Levinas, um conhecimento desses filósofos que eu citei pode ajudar muito, certo? Especialmente os fenomenólogos e os ontológicos, os existencialistas. Claro, como eu disse, antes da gente entrar em Ética Infinita, é necessário, então, fazermos essa fundamentação, esse alicerce, antes de construirmos um conhecimento compartilhado entre nós a partir de Levinas na obra Ética Infinita. E eu finalizo essa introdução dizendo que Levinas é um filósofo inesgotável. Para quem não teve ainda um encontro, um acesso a ele, vai ter essa percepção. E cada vez que eu leio Levinas, parece que eu estou sempre aprendendo algo novo. Então, vamos começar introduzindo e vamos terminar introduzindo essa pequena jornada dentro do curso de Fundamentação Filosófica. Da ementa que vocês receberam no grupo WhatsApp, eu penso que está ali bem explicado, né? No primeiro momento, vamos estudar a bibliografia de Levinas, sua trajetória filosófica. É necessário abordarmos a contribuição de Husserl e Heidegger no seu projeto filosófico, comentando aproximações e afastamentos. Depois, num segundo momento, nós vamos fazer uma leitura comentada de Ética Infinita, destacando a questão da alteridade, da subjetividade, da intersubjetividade e da ética da responsabilidade em Emmanuel Levinas. Exatamente nessa ordem. Por fim, a nossa pretensão é fazer uma interface entre Levinas e a filosofia clínica de Lúcio Pachter, evidenciando semelhanças e diferenças na epistemologia, na ética e na prática clínica. Lembrando que um é um pensador no âmbito filosófico, acadêmico. O outro é um pensador no campo da clínica, da prática clínica, e ambos têm em comum serem judeus, ambos têm em comum serem homens que se estruturaram no diálogo com toda a filosofia, e Lúcio, peculiarmente, com outras áreas de outros saberes, e, ao mesmo tempo, os dois têm um traço ético e o desejo de que Levinas, na filosofia, busca uma saída,
Lúcio Pachter, na medicina, vislumbra também uma saída nos anos 80. Então, depois desse comentário da ementa, ela está disponível, pessoal, lá no grupo de WhatsApp. Os colegas que vieram depois, estão aqui e não têm, conversem com a gente que depois nós enviamos, tá bem? Em linhas gerais, nós podemos concentrar os principais temas da seguinte maneira, pessoal. Acompanhando Levinas, nós vamos falar primeiro do eu. E o eu é importante ser falado a princípio, porque, usando o próprio termo de Levinas, o eu, o ego, especialmente o ego moderno, ele é o ponto de partida. Depois o outro. No segundo momento, nós vamos falar do outro. Outro, em latim, é alter, de onde vem a palavra alteridade, embora a língua portuguesa permita a expressão outridade. Então, o eu, o outro, e uma terceira concentração da nossa conversação é o encontro, o face a face. Na linguagem de Levinas, é o face a face. Alguns até colocam esses pensadores como Levinas e Buber como os filósofos do encontro, os filósofos do diálogo. Isso tem muitas variações também. Nós somos filhos do século XX. Levinas nasce e morre do século XX. Nasce em 1905, morre em 1995. Ele testemunhou horrores de revoluções, 2 grandes guerras, extermínio de milhares de judeus, os surgimentos de totalitarismos, e tudo isso vai ser determinante para a elaboração da sua reflexão. Então, um apanhado histórico e filosófico, a partir do próprio Levinas, antes de entrarmos no terreno, no texto, esse contexto se faz necessário. Até para a gente entender o que Levinas quer criticar, especialmente a sua crítica direcionada à ontologia. Vamos falar sobre o que é esta ontologia. Essa experiência da ontologia, que é o estudo do ser na filosofia, o ser das coisas, o ser de Deus, o ser do homem, o ser do mundo, Levinas entendeu como uma egologia. E o desdobramento desta ecologia, desta ontologia em excesso, se mostrou no século XX no horror das guerras, no advento das ditaduras. E a ontologia encontra ao máximo de si, a linguagem do ser, a catástrofe da vida. O que então a ontologia, que é o estudo do ser, na modernidade, acoplada à razão instrumental, elas só trouxeram, segundo Levinas, catástrofes. Ele vai ser muito criticado por essa postura dele, mas de antemão nós já temos o vislumbre do que ele quer criticar. Por que é difícil tematizar a alteridade? Justamente porque nós somos filhos de toda uma época chamada modernidade, que foi caracterizada e centralizada no ego, no eu. Nós, modernos, temos o eu, o ego, como óbvio, como um pressuposto. Então, nós precisamos considerar que já é um ponto cego em nós. Aquilo que nós pensamos, muitas vezes, temos como um pressuposto. Lembrem que aqui eu ainda estou no âmbito da filosofia, não estou conversando com a filosofia clínica. Tá? Há ressalvas. Então, a nossa cultura, ela foi marcada, especialmente no Ocidente, por uma espécie de predominância do eu, do ego, um eu encastelado, que pensa o mundo. Esse sujeito, ele fala do mundo, ele conceitua o mundo. É ele que define o ser do mundo, o ser dos outros. É ele que fala
Então ele é o ponto de partida como um falante, e ele se torna a medida de todas as coisas, como dizia Protágoras. Como que nós chegamos, então, segundo Levinas, nesse contexto egológico, egolátrico? Como é que nós chegamos a esse eu encastelado? Foi sempre assim? Não se considerarmos a antiguidade, a Idade Média, a cultura era mais tribal, mais coletiva, mais inclusiva. E ainda em nossos dias, se formos para comunidades indígenas do Amazonas, da floresta amazônica como um todo, né, no Brasil e além do Brasil, os aborígenes na Austrália, algumas comunidades africanas ainda vivem essa consciência mais holística, essa consciência mais tribal, essa consciência de coparticipação, né? O Ubuntu, né? O nós. Levinas ele quer criticar, então, essa cultura que encastelou o eu e que colocou o eu num grande poder. E a filosofia, e para a gente entender como é que nós chegamos a isso, nós vamos lá para a Grécia. Os primeiros filósofos tiveram como a primeira intenção entender o mundo, entender o ser do mundo, a realidade. E aí eles foram se distanciando da mitologia e foram se aproximando do ser das coisas. Então, um pensou assim, o mundo ele é constituído de água, como Tales de Mileto. Né? O outro é o ápeiron, o outro é o átomo. Então, nós vamos ter vários filósofos tentando entender o ser do mundo. Entre eles, Heráclito e Parmênides, que vamos evidenciar aqui. Porque para Parmênides, o ser é e não pode não ser. E o não ser não é e não pode ser. Abstrato demais. Mas é uma construção lógica. Se uma coisa é, ela não pode não ser. Simples. E se uma coisa não é, ela não pode ser. Já Heráclito, ele vai percorrer um caminho diferente. Ele diz que nada é, tudo está, e tudo está em fluição, tudo está em movimento, tudo está em mudança. E esses pensadores vão influenciar várias correntes ao longo da filosofia. Então, essa questão do ser, prioritariamente, vai percorrer toda a história da filosofia, desde Parmênides até Hegel, com quem Levinas vai conversar muito, no século XVIII, e Heidegger, considerado pelo próprio Levinas o maior filósofo do século XX. Então, nós temos aí mais de 2 milênios de uma história da filosofia marcada, caracterizada pelo ser. Primeiro ponto. Depois, quando chegamos na modernidade, com René Descartes, as coisas mudam. Para René Descartes, o ser é o pensar. E ele traz para o pensamento o ser. Como que ele faz isso? Primeiro, ele coloca tudo em questão, dúvida. Ele duvida do mundo, ele duvida das coisas, duvida das pessoas, duvida de Deus. E se tudo for um equívoco, uma ilusão? Colocando tudo isso em suspensão, e isso que eu estou colocando vai fazer uma ponte com a segunda aula, quando a gente comentar sobre fenomenologia. Quando René Descartes coloca tudo em suspensão, em dúvida, ele diz, só tem uma coisa que eu não posso duvidar, do fato de que eu estou duvidando. E se eu estou duvidando, é porque eu estou pensando. Então, ele encontra um originário, o pensamento. Então, se eu estou duvidando, é porque eu estou pensando. Se eu penso, é porque eu existo. Penso, logo existo. O verbo existir é o ser posto para fora. É o ser na maiêutica, no processo de ser parido. Então, aqui há uma conjunção do ser e do pensar. Se eu penso, eu sou, eu existo. Então, não deixou de estar dentro do ser, mas o ser agora tem a característica
do pensamento. Em latim, cogito. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Isso é muito importante para a gente entender Levinas na nossa época. Por que isso é importante? Vejam, para deixar bem claro, nós temos então aqui o ser e o sujeito pensante. Desde a Grécia, a questão do ser, né? Isto é. O que é isto? O que é o mar? O que é a árvore? Aristóteles mesmo ele vai classificar e dele vai surgir o conhecimento científico modificado até chegar em nossos tempos, mas isso de classificar, de dizer o ser das coisas. Desde a antiguidade, então, nós fazemos isso. Há quem tenha conceituado a filosofia como a ciência que diz sobre o ser das coisas. E esse estudo do ser das coisas é a ontologia. Nós, então, temos, desde a Grécia, o ser, e a partir de Descartes, o sujeito. Ora, qual é a consequência de tudo isso? Levinas, e nós estamos comentando já a partir de Levinas, né, toda essa história, e aqui são séculos sendo resumidos, viu, gente? O Levinas, ele diz que houve uma hipervalorização do ser, do pensamento e da racionalidade. Registrem isso. Uma supervalorização do ser, da ontologia, do ego, que pensa, o pensamento, o cogito, e da racionalidade. Ou seja, se eu penso, eu como ego, eu penso, o que acontece a partir daí? Uma ruptura. Eu, interioridade, pensante, e tudo que está fora do meu limite como ego, como eu, é o mundo, as coisas. Então, a partir de René Descartes, desse sujeito, nós vamos ter o empoderamento do saber. E vamos ter também uma separação do eu e o não eu, o mundo e os outros. Isso é importantíssimo como alicerce para entender Levinas. É o ego quem diz do mundo, que define o mundo, quem nomeia o mundo, quem classifica o mundo e quem valida o mundo. Isso é muito nobre. Isso trouxe muitas coisas, muitos benefícios com a ciência, com a técnica, mas, por outro lado, foi uma catástrofe. Porque esse ego agora, ele se fecha em seu próprio pensamento e começa a ser vivenciado na existência como solidão. O eu separado de tudo mais, já que é ele que valida tudo mais, é o pensamento que codifica e vai tentar colonizar o mundo e teorizar o mundo, ele vai se encontrar fechado e sozinho. Aqui nós temos, então, um vislumbre do que Levinas vai chamar de totalidade. Ou seja, tudo aquilo que o ego vai trazer para dentro de si em forma de conceito, em forma de teoria, em forma de entendimento e transformar a realidade em pensamento. E quando ele transforma a realidade em pensamento, ele está totalizando a realidade. Seja a sociedade, sejam os outros, seja a política, seja Deus, seja o mundo, qualquer tipo de conhecimento. Os vários desdobramentos podem ser vistos, por um lado, numa perspectiva positiva, como eu já me antecipei. Por exemplo, nós temos aí as ciências, as tecnologias, todo o conforto. Nós não teríamos esta aula no modo EAD, com colegas que até estão fora de Goiânia, se não fosse a racionalidade. Nós estamos finalizando uma pandemia e tivemos vacinas graças à racionalidade. Levinas não está criticando a racionalidade. Isso é importante pontuar. Ele vai criticar um tipo de racionalidade. Para não sermos aqui influenciados
de modo equivocado, como se a razão fosse algo ruim. Não, ela é uma faculdade. E antecipando uma conversação com a filosofia clínica, ora, a racionalidade ela está presente no tópico 10, de modo peculiar, mas também no tópico 3, como abstração, como tópico 20, epistemologia, como hipótese, e em vários tópicos. Então, a racionalidade, o que acontece na crítica de Levinas é que ele vai criticar uma racionalidade que vai tentar monopolizar a vida, a sociedade, e tentar dar conta de tudo. O que surge, então? A consequência de tudo isso, esses 500 anos da era moderna, né, e os historiadores caracterizam a modernidade justamente pela racionalidade cartesiana. A cultura do subjetivismo, do individualismo e da solidão. O homem separado do mundo, que se justifica filosoficamente, ele não mais apenas vai fazer como os gregos na antiguidade, de contemplar a natureza, agora, e a partir dos iluministas e de teóricos como Francis Bacon, vai justificar filosoficamente a manipulação da natureza. A manipulação da química, da física, da bioética, da biologia, do corpo humano. O homem separado do mundo, então, vai tentar alterar. Só que esse tipo de ciência, pautada num tipo de razão, vai encontrar um amparo na tradição que chega até nós, que é judaico-cristã, que, numa interpretação da Bíblia, vai entender que Deus pede que o homem domine o mundo, lá em Gênesis. Então, isso, alguns vão até se justificar. Então, nós vamos ter aí toda uma construção filosófica que se liga no encontro com uma cultura judaico-cristã e um tipo de hermenêutica bíblica. Está posta a modernidade. Já temos um vislumbre do homem moderno, que é onde Levinas quer chegar. Então já entendemos que a modernidade ela foi caracterizada pela racionalidade. E em nossos dias, nós mesmos aprendemos que o homem é quem? Homo sapiens. O homem se diferencia dos outros animais, segundo alguns teóricos. Claro que muitas correntes de filosofia superaram essa visão antropológica. O homem é distinto dos animais justamente pela sua racionalidade. E há uma hierarquia. Né? O mundo mineral, alguns ainda vão colocar assim, o mundo mineral, superior ao mundo mineral, o mundo vegetal, superior ainda ao mundo animal, e ainda considerando os sersentes, e dentre o mundo animal, o homem, como o pícaro da criação, como o ponto alto, né, o suprassumo do universo, do mundo, porque ele tem racionalidade. E aí nós vamos compreender toda essa herança filosófica de Descartes, tudo que chega para nós da Grécia, o ser, e tudo que chega para nós do Renascimento, o humanismo, o antropocentrismo, passando pelo iluminismo, e chegamos no século XIX com o positivismo de Auguste Comte. É interessante citar Comte aqui porque ele vai desenvolver a escola positivista. Inclusive, a nossa bandeira tem uma frase positivista, né? Ordem e progresso. É a racionalidade que entende que nós chegamos na fase mais alta da evolução humana. Na antiguidade, vivemos a infância, a mitologia. A Idade Média viveu uma espécie de adolescência, a religião. Agora, depois do iluminismo, da Aufklärung alemã, com Kant, principalmente, depois de termos passado pelos idealistas como Descartes, Spinoza, ou os empiristas como John Locke, David Hume e tantos outros, nós chegamos à era da maturidade, a razão. E a grande expressão da razão, segundo Auguste Comte,
é a nossa época pautada na racionalidade. A ciência tudo explica. Então, agora é a ciência. E tantos outros, né? O Hegel, ele vai tentar fazer uma leitura da história a partir da racionalidade, e tantos outros filósofos vão trazer essa contribuição que só reforça o homem separado do mundo. Só reforça essa separação que já havia em Platão, né? Corpo e alma, céu e terra. Então, para alguns, houve uma ruptura com a metafísica, com as religiões. Agora é a ciência, explica tudo. A racionalidade dá conta de tudo. E foi um duro golpe na dimensão humana tribal, que era ligada ao rio, à natureza, essa dimensão indígena, que tem uma visão, uma cosmovisão inclusiva, né? Desde os gregos, os africanos, como já falei antes, os orientais, essa separação que foi um duro golpe, colocando essa supervalorização da razão instrumental. Quando nós chegamos no século XIX, nós tivemos aí alguns filósofos ateus. É interessante a gente perceber as rupturas, né? Primeiro houve uma ruptura histórica com a Igreja, e a ciência ganha uma autonomia, e a filosofia ela deixou de ser... deixou a guarda da teologia como tutora e ganhou uma autonomia. Então, a ciência e a filosofia romperam com a Igreja. A Igreja ela não tem a palavra final. Depois, uma segunda ruptura, que é a ruptura com o Cristo da fé. Cristo é um homem da história. E a terceira ruptura, eu destaco o cristianismo porque marcou, né, a história do Ocidente. O século XIX rompe com Deus. Aí nós vamos ter Feuerbach, Engels, Marx, Nietzsche, Freud. E já o próprio Freud e o próprio Nietzsche começaram a perceber a periculosidade dessa razão exacerbada, dessa racionalidade como epicentro da vida e que tenta dar conta de tudo. Aqui eu faço um parênteses e insisto num assunto que eu já trouxe. Não é qualquer racionalidade que Levinas vai criticar, mas um tipo de racionalidade. Nós somos devedores da ciência que produz vacina, da ciência que envia satélites para o espaço, que nos dá antibióticos muito avançados, aparelhos para diagnósticos, e está aí o Luiz Vencio que pode testemunhar isso. Então, não é essa ciência que beneficia a vida, entendam bem, fecho parênteses, tá? É um excesso de cuidado da minha parte para não ter equívocos. Então, o Nietzsche, na virada do século XIX para o século XX, ele vai deixar uma extensa obra onde ele vai criticar essa postura. E também ele vai conversar com toda a filosofia de modo crítico. Ele vai criticar muito Sócrates, porque, para ser verdadeiro, a verdade vem de mim. Olha que interessante. A verdade nunca vem de fora. Guardem isso, porque Levinas vai trazer esta crítica também. E o Nietzsche ele vai dizer que nós temos duas dimensões. O apolíneo, a razão, e o Dioniso, a vida, a festa, a pulsão, né, do viver. Nós esquecemos da dimensão dionisíaca da vida. E o Freud, na virada do século XX, com toda a teoria do inconsciente, ele vai dizer a consciência, a razão, ela não dá conta de tudo, ela é uma pontinha do iceberg. Há um mundo não perceptível, não tematizável, que constitui a condição humana. Então, esses dois pensadores já apontavam criticamente para os perigos da racionalidade. Então, fica claro, chegamos ao século XIX já tendo esses filósofos advertindo. E não deu outra, né, gente? Ainda no século XIX, vamos ter o Marx,
né? Os anarquistas, fazendo um contraponto, toda uma elaboração racional do mundo do progresso, como eu já falei, Augusto Comte, o Hegel com a teorização da história, que vai se completar, vai se fechar, e Levinas vai criticar Hegel também, e também o advento de teorias, de sistemas que querem dar conta do mundo, como o socialismo e o capitalismo. Já no século XIX, nós vamos ter as bases desses grandes sistemas que vão ser os pilares para a gente compreender o século XX, a nossa época. O que é interessante, e aqui eu quero chamar a atenção para vocês, é que em todo esse desenvolvimento da razão, e especificamente de uma razão instrumental, se dá na Alemanha. O próprio Nietzsche é alemão. A Alemanha, que foi berço de todo um despontar de uma erudição na música clássica, na filosofia, na própria teologia, ou seja, os pensadores de ponta, os eruditos de ponta, os escritores de ponta estavam ali. E não é interessante que justamente esse povo que mais desenvolveu, entre aspas, a racionalidade, foi que deu berço ao hitlerismo e que chancelou a ideia proposta, não claramente, mas uma ideia sedutora de uma raça pura e que veio a dizimar 6 milhões de judeus, fora os ciganos e os cristãos. Tudo isso chega como no século XX? Já de início, em 1914 a 1919, uma primeira grande guerra mundial europeia. Depois, nós tivemos aí a física de Einstein, os experimentos de Bohr vieram depois, mas nós vamos ter na Segunda Guerra Mundial os aviões que foram desenvolvidos, nós vamos ter a bomba atômica. E a grande vergonha histórica de Hiroshima, Nagasaki e a Shoah, que dizimou 6 milhões de judeus, ciganos, cristãos e homossexuais. Histórias registradas de cidades fantasmas em toda a Europa e envolvendo países fora da Europa, inclusive o Brasil. Segundo Levinas, e nas palavras de Levinas, um horror. Então, todo este ser, a exacerbação do ser, do sujeito que pensa e de uma racionalidade instrumental, nos trouxeram 2 grandes guerras mundiais, revoluções, a prática da tortura lá das barbárias retornam para o século XX. O mundo fica dividido a partir de 1945 em 2 grandes blocos. De um lado, o capitalismo, o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Do outro lado, o bloco socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Guerra Fria. E toda uma corrida para acordos diplomáticos para que não estourasse uma bomba nuclear. Claro que, paralelo a isso tudo, começam a ter pensadores como a Escola de Frankfurt, que vai criticar esse tipo de racionalidade instrumental, que põe fim à vida. Essa racionalidade que não vê limites. E aí surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, surgem disciplinas chamadas bioéticas em várias áreas do saber, na medicina, na biologia, na teologia, na filosofia. Pensadores como Martin Buber, Hans Jonas, Levinas, Paul Ricoeur começam a pensar caminhos. Então, essa questão da alteridade ela é recente na nossa época. Mas, para fechar ainda esse percurso histórico, como é que nós viramos o milênio, já depois da morte de Levinas? Com a marca do terrorismo, 11 de setembro de 2001. E em nossos dias, enquanto nós estamos ministrando esta aula, nós estamos finalizando uma pandemia
E nós vivenciamos a cultura da indiferença e a falta de alteridade que pode levar à morte pela falta da ética do cuidado. E também assistimos diariamente, nesse quase 80º dia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, que foi um dos países onde Levinas viveu. Tudo isso e toda essa jornada que eu tentei resumir, sintetizar e, de algum modo, simplificar e tornar acessível, foi para a gente perceber que Levinas, então, ele quer desenvolver uma filosofia que vai criticar o ser em excesso, o ego em excesso e a razão instrumental em excesso. E esses três conjuntos de saber ele vai chamar de totalidade. No campo político, nós sabemos o que é o totalitarismo. E no campo filosófico, a totalidade é a própria ontologia, que é o estudo do ser. Mas vamos olhar um pouquinho, para além desse percurso histórico e filosófico, os nossos dias. Aqui no Ocidente, principalmente, e é com o Ocidente que Levinas quer conversar principalmente, a cultura do eu, em inglês, o self. O self, que em inglês é o si mesmo, né? Self, serve-se. Você mesmo se serve a comida no restaurante. Mas essa cultura do self, que é uma fotografia voltada para si. E reparem que muitas vezes as pessoas, em nossos dias, quando digo as pessoas, nós estamos mergulhados na cultura do self. Seja as pirâmides do Egito, ou o Rio Amazonas, ou a Torre Eiffel na França, a selfie, ela reduz os monumentos turísticos. É o eu na frente. Vejam que a fotografia, ela traz isso. Um pequeno termômetro. Linguagens permeadas por essa cultura. Vejam, meu trabalho, meu dinheiro, minha profissão, minha mulher, meu marido, minha namorada, meu namorado, minha dor, minha casa, meu carro. E do grego autos, né, que chega na língua portuguesa como auto. Vejam quantas palavras tem este si mesmo, o auto na frente. Autoconhecimento, autodidata, autoatendimento, autocontrole, autorretrato, autoestima, autoexame, autoterapia, autofinanciamento, autoral, autoridade, autoritário. Uma cultura que tem o eu encastelado, ensimesmado, é uma cultura individualista e, como diria Caetano Veloso, Narciso acha feio que não é espelho. Uma cultura narcísica. O mundo, então, se torna espelho deste eu. O mundo tem que confirmar o que eu penso. E se o mundo, a realidade, os acontecimentos e o outro não estiver de acordo com as minhas medidas métricas, com as minhas teorias individuais, é o outro que está errado, é a realidade que está errado. E ela não pode existir se não estiver adequada à minha maneira de pensar, à minha maneira de teorizar, à organização que eu dei no meu pensamento. Tem que caber. E aí, da mitologia, eu trago a cama de Procusto. É interessante esse mito, porque Procusto ele era um ladrão que se refugiou nas cavernas e ele era um hospedeiro. Mas ele tinha uma cama e o hóspede tinha que caber exatamente na sua cama. Se a perna era maior, ele tinha que cortar a perna do seu hóspede. Se era menor, ele tinha que esticar até caber. Trazendo para a nossa conversação, o ego, o cogito, o pensamento, que elabora teorias, explicações e uma ordem. O mundo, as pessoas, Deus, a sociedade tem que caber na ordem que o eu, no seu poder, ele dá. Para Levinas, o penso, logo existo,
se desdobrou num eu posso. Guardem isso, já é Levinas. O eu penso se desdobrou num eu posso. Então nós vamos ter, imagina, se o eu é assim, um indivíduo, e a palavra indivíduo é interessante para caracterizar a modernidade, que do latim é individere, é aquilo que é indivisível, é o celular. Em filosofia clínica chamamos de singular. Mas eu encontro um outro eu, encontro um terceiro eu, encontro um outro, o outro do meu outro. De repente, nós somos uma sociedade de eus individualistas narcisistas. É claro que isso pode explicar uma sociedade marcada pela competição. Competição na família, competição na academia, competição no esporte, competição entre as nações. Escolas competem, alunos, quem é o melhor. Em tudo, somos de uma cultura que compete. E Sartre vai dizer isso. O outro é meu inferno, porque ele limita a minha liberdade. Já tínhamos Hobbes, né, trazendo essa concepção de uma sociedade como o homem é lobo do outro homem. Em Sartre é o inferno. E aí nós vamos ter uma sociedade competitiva, nós vamos ter a marca em nossos dias crescentes do preconceito, vou falar no plural, dos preconceitos, dos racismos, da LGBTfobia, da aporofobia, que é uma fobia aos pobres, a misoginia, o feminicídio, que é assustador em nosso país, violências de todo tipo, guerras, terrorismos, regimes totalitários, está aí a ditadura no Brasil, nos anos 60 e 70, até os anos de 85, mais ou menos, e em toda a América Latina, quantas pessoas desapareceram até hoje, não se tem notícias de onde estão. Por outro lado, e para nos consolar, nós vamos ter, então, em paralelo a esse século de horrores, a virada do milênio, né, trazendo toda essa marca da violência e da indiferença, nós vamos ter pensadores que tentaram saídas. Já citei, né, cito novamente, Buber, Levinas, Hans Jonas, Paul Ricoeur, Henrique Dussel na América Latina, Hannah Arendt, por que não trazer Hannah Arendt para cá? Os pensadores dos direitos humanos, e hoje tantas escolas que pensam o outro. Esses dias estava escutando a aula de um professor de Belo Horizonte que traduziu uma obra de François David Sebat, um grande comentador de Levinas. Ele estava vendo um canal francês e os senadores na França debatendo caminhos, e muitos deles citaram Levinas. Então, Levinas hoje, ele passou a ser um filósofo muito citado, não apenas no âmbito filosófico, mas no direito, na psicologia se fala em Levinas, na própria literatura, porque ele era um homem de um estilo literário único, incrível. E olha só, nós estamos trazendo Levinas para a terapêutica da clínica filosófica, para conversar com a gente, para ensinar a gente, para enriquecer a nossa prática terapêutica. Então, já aqui, depois de todas essas premissas, podemos vislumbrar a questão do outro, da alteridade. Não é uma questão simples, ela é cheia de desafios, cheia de exigências para nós que somos filhos dessa cultura que viveu e vive a supremacia do ego, do eu. Então, mesmo para nós que temos aqui uma abertura e uma disponibilidade para estudar Levinas e a questão da alteridade, mesmo nós temos muitos pontos cegos a serem considerados. Esse eu que vai buscar tematizar tudo, e quando o eu traz o mundo, a sociedade a si, ao tematizar tudo, ele vai totalizar o mundo, as coisas, a sociedade e o próprio Deus. Tudo volta ao eu. Tudo volta ao ego. Essa volta ao ego, pessoal, é um espelhamento. E aí já guardem essa informação.
Esse eu, quando traz tudo a si, é uma volta à sua identidade, é o mesmo. Então não é o outro. Não é outro país, outra cultura, outra religião, outra cor, outro modo de pensar. Quando eu trago a mim e prendo em mim, compreendo em mim, da minha racionalidade, eu estou totalizando e tudo se torna o mesmo, é o idêntico. Eu trouxe tudo a mim novamente. Até a gente pode trazer aqui o Ulisses, na Grécia, quando ele sai de sua casa e ele percorre o Mediterrâneo e passa pelas sereias e todas aquelas histórias, né, que nós temos da mitologia. Depois de toda aquela viagem, Ulisses volta à sua casa, volta ao mesmo. É o percurso do eu que volta sempre ao mesmo. E aqui está o ponto original da obra de Levinas. Esse ensimesmamento, essa tendência de trazer o mundo a si e totalizar, já vai ser uma das primeiras preocupações de Levinas, que vai buscar compreender uma saída. Uma saída fora do ser, fora do sujeito, do ego e da racionalidade instrumental. E aqui está o nosso curso. O que Levinas vai vislumbrar? Fora do ser, a única saída possível é a ética. O único caminho possível para além da ontologia é a ética. E já adianto algumas conclusões para Levinas, e essa vai ser a grande tese da sua filosofia. E tese aqui do latim é posição. A posição de Levinas é de que a ética, sim, é a filosofia primeira, não a ontologia, não a metafísica, mas a ética. Porque somente pela ética eu não vou trazer o diferente a mim e transformá-lo em mim mesmo, em uma teoria, e prendê-lo ou reduzi-lo a um conceito. Para manter o outro como outro na sua condição de infinito, eu preciso lidar com o outro pela via da ética. Daí a razão do nome da obra, Ética e Infinito, como saída desta sobrecarga racional, ontológica e subjetiva. Então, feita essa introdução, acho que sim, temos um terreno muito bom para, na próxima aula, entrarmos em Ética e Infinito e, a partir de agora, abrirmos para questões, para dúvidas, acréscimos. Fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Alguma questão? Eu tenho um comentário a fazer, Cadu. Como você tem ideia da importância, toda essa análise, essa interpretação de início, eu acho que só para pessoas que têm uma sensibilidade e uma busca de realmente entender a sua existência. É uma responsabilidade, quem tem essa busca, participar de uma aula como essa. Ela é uma ponte para o encontro do eu. Para mim está sendo assim. Aqui a gente falou muito do ser e você disse que temos que nos deslumbrar sobre o outro. Eu digo que eu acho que temos que nos deslumbrar mais sobre a gente mesmo. E a maior dificuldade é a gente entender a gente. O porquê e o para quê a gente existe. Hoje eu vejo você, Cadu, na minha vida, dando o para quê que você existe.
para mim construir uma ponte para eu me abraçar, para eu me encontrar. E cada vez que eu me encontro, eu compreendo 1000 vezes mais as outras pessoas. Isso é muito importante para mim. Eu não sabia que existiam pessoas como você. O meu mundo era muito pequeno. E você pega o mundo e coloca no meu colo. Através de tantos filósofos, hoje que estão no Levinas, né? Você hoje está me colocando em encontro com esse filósofo francês, né? Que nascido em... Você falou cidade que nasceu. Mas, cara, é muito grandioso. Que oportunidade. E que pena que poucas pessoas buscam essa compreensão. Que pena. Igual você às vezes fala, né, que é da dor, conviver com essa situação a grandeza de encontrar a gente é uma coisa. E a dor é saber que muitos não vão encontrar. E eu tenho essa busca de Deus de garoto. De saber o porquê que eu existo e para que eu existo. É entender a existência, a natureza, o significado. E hoje, para mim, essa aula, o seu significado, Cadu, é você ou eu, vocês são um ponte para a gente ter encontro com a gente mesmo. Que pena. Eu tenho uma matemática da vida, eu desenvolvi, eu convivi 8 anos com os japoneses, e eu construí uma matemática da vida, que é 3%, 27%, 70%. Talvez 3% das pessoas, se eu estivesse aqui, 100 pessoas, talvez 3% iria te entender. 27% seria mais ou menos entender por parte. E 70% não te entenderia. Talvez, Levinas, 3% das pessoas que têm esse encontro com ele, eu vejo que você teve esse encontro, entendeu a mensagem dele. 27%, mais ou menos. 70% nunca vai entender. Entendi. Obrigado, senhor. Eu queria destacar da sua fala, senhor Mar, se você me permite. Eu essa palavra. Eu estou imensamente enobrecido pela sua existência. Imensamente. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras. Eu queria destacar a palavra responsabilidade que você trouxe, que é o fim último de toda a obra de Levinas. Vamos ver isso nas aulas vindouras. E ele não concordaria com você que é o encontro com o eu, né, consigo mesmo. Para ele, eu só me encontro de verdade no encontro com o outro. É o outro que vai me dizer quem eu sou. Em Levinas, ele não vai chancelar uma ideia de autoconhecimento ou autorreflexão. Eu só vou poder realmente ser eu mesmo, inclusive, como identidade no mundo, na relação face a face com o outro. E aí ele vai inverter. Aqui teremos uma revolução copernicana. Não é mais o eu a falar do outro, definir o outro. É o outro que vai me constituir, essa palavra é fundamental, a minha subjetividade será constituída pelo outro. Como? Como sujeito. Mas não é qualquer sujeito. Vou ser compelido, interpelado pelo outro a ser responsável por ele, e essa responsabilidade é irrenunciável. Veremos nos próximos capítulos, né, da aula. Maravilha. Muito bom. Will, querido, você está com a palavra. Ah, o microfone está... Perdão. E agora, você me ouve bem? Sim. Tá. Eu vou colocar duas questões que
talvez você apresente apenas uma introdução e, se for o caso, oportunamente trate delas quando formos fazer a leitura comentada por você de Ética e Infinito. A primeira, quando você didaticamente separa três esferas da existência: o eu, o outro e o encontro, que também poderia ser chamado de nós, penso eu. Mas só para esclarecer, como você acabou de falar nessas últimas observações, essa separação, ela é só didática, porque só existe o eu a partir do outro, só percebo o outro a partir do eu, de tal maneira que tanto o eu quanto o outro só existem a partir do encontro. Pergunto, a própria separação didática cartesiana, dizer que há essas três esferas, ela já não começa por tentar explicar ao trair Levinas? Ou seja, é por isso que eu cheguei a brincar num poema, em português incorreto, eu somos. Porque ou nasce imbricado, ou a separação para a explicação já começa a atrair a própria história da filosofia, que teria, então, e já me encaminho para a segunda questão, mas eu coloco ela depois, teria já iniciado a sua falência com Sócrates, que começa com a ontologia, né, com a racionalidade. Bom, depois eu coloco a segunda questão, mas o que você me diz dessa primeira? Só essa questão do eu já provoca uma tese de doutoramento em Levinas, né? E quem abraçou essa questão, e foi talvez um dos primeiros a observar na linguagem de Levinas, que critica a ontologia, foi o Derrida. E é importante esse comentário, e é muito bem-vinda a sua questão, Will, porque ele vai escrever Totalidade e Infinito, que é a obra síntese dele. Vamos falar das obras de Levinas na segunda aula. E ele vai escrever um artigo que vai ficar muito conhecido numa revista filosófica francesa, La Trace de l'autre, a face do outro, ou o vestígio do outro. Então, Derrida, comentando a obra Totalidade e Infinito, de 61, e esse artigo, o rosto do outro, a face do outro, ele vai ponderar exatamente isso. Levinas não critica tanto a ontologia, mas a linguagem dele ainda é muito ontológica. Uhum. E é exatamente considerando, e aí a gente pode ver a humildade do filósofo, né, de reconhecer como um grande colega e amigo, que é Derrida, a veracidade disso. Então vai ter todo um esforço que vai fazer com que ele, 13 anos depois de Totalidade e Infinito, ele escreva uma obra que, pelo nome, já nos chama atenção. E o título da obra já é uma resposta para a sua questão, que é De outro modo que ser ou para além da essência. O título, ele não tem uma substância mais ontológica. Ele tem um advérbio. Ele tem uma dessubstancialização já na proposta. Então, de outro modo que ser, né? Quando traduziram para o português, ficou assim, mas os primeiros textos traziam diferentemente que ser, outramente que ser, mas sempre num advérbio, sempre trazendo essa proposta. E essa obra é uma das mais difíceis e a mais madura, segundo os comentadores. Em francês é Autrement qu'être, ou Au-delà de l'essence, que ficou exatamente assim. O que está para além do ser, para além da essência? Então, toda a linguagem dessa obra é uma linguagem pautada no advérbio, de modo, pautada numa linguagem mais ética e menos ontológica, e uma linguagem marcada por metáforas e hipérboles, exageros. Então, essa tentativa de, também na linguagem,
né, falar do que ele quer criticar sem usar a própria linguagem do universo que ele está criticando. Esse vai ser o grande esforço de Levinas, mas não é uma obra muito fácil. Bom, com certeza não pretendo nem adentrar no que eu vou colocar para você, mas é tema para mexericos futuros. Deve ser algo, acho que próximo, como Lacan, que também conheceu Heidegger, acabou por escrever de forma tão poética sobre essa imbricação que nunca separa e, se for claramente explicada, mata a experiência autêntica do encontro, da alteridade. Claro que sobre vieses diferentes, mas profundamente marcada por esse sentido da linguagem não analítica e sim intuitiva. Bom, isso é outro momento. A segunda questão é Levinas, como você bem colocou, apresenta uma releitura da história da filosofia, ao contrário do que até então, inclusive até o seu professor Heidegger, havia sido interpretada. Nesse sentido, ele foi revolucionário e causa um trauma na experiência da história da filosofia, porque ela não é mais agora contínua, ela tem um outro marco, e que seria mais adequado dizer estava mais próximo dos chamados pré-socráticos do que a partir de Sócrates, mais próximo daquilo que é a experiência do mundo do que do eu que se configura a partir da racionalidade, da moral de Sócrates. No entanto, a lembrança do último texto que nós estudamos nesse curso, que foi aquele artigo, o capítulo escrito na obra Filosofia Clínica e Espiritualidade, eu trouxe Sócrates como uma espécie de epígrafe, não apenas para a história da filosofia, mas também que poderia ser bem sintetizado como um representante eleito para a filosofia clínica. Mas como? Porque em Sócrates há um aspecto que, apesar dessa racionalidade, e assim com ele nasce a história ocidental da razão, que nele não é instrumental, mas enfim, é a partir dele que vai se desenvolver até chegar ao mundo extremamente racionalista e desumano, fazendo diversas críticas à razão. Freud vai ser um desses, criticando Sócrates, né? Assim como Nietzsche, como Marx, vão criticar Sócrates porque a razão tem problemas. E a crítica à razão abre para algo que cada um deles vai chamar a sua própria forma de uma espécie de inconsciente, ou seja, uma irracionalidade ou uma transcendência, uma outra leitura que não é da razão. No entanto, concordando com essa escola de Frankfurt, eu quero dizer que Sócrates é também, além de uma figura da razão, ele também é uma figura da transcendência, com seu daimon, com a sua abertura numa conversação com essa transcendência, que inclusive não falava diretamente com ele sobre o que fazer, deixando com que ele tomasse as suas decisões. Então, há em Sócrates não apenas a figura da racionalidade, mas também a figura da transversalidade. Nesse sentido, eu não concordaria que Sócrates seria não apenas seria o filósofo da ontologia, mas também da alteridade. Em que sentido? Há algo em Sócrates que o autoconhecimento não tem a ver com o eu, como nós entendemos no mundo moderno, psicológico, intimista. O autoconhecimento, para Sócrates, tem a ver com a paideia, com a humanidade. Ou seja, quando Sócrates procura o autoconhecimento, o caminho é o mesmo para qualquer outra pessoa,
Porque o autoconhecimento tem a ver com a metafísica. Não é do eu estrito, recortado ou fragmentado, que é a grande crítica que esses filósofos críticos da modernidade fizeram. Nesse sentido, parece-me que Sócrates, se de um lado é o pai da racionalidade e que vai levar ao longo do tempo, sim, o desenvolvimento de uma instrumentalidade, já não mais socrática, por outro lado, Sócrates, acredito eu, é a versão pessoal, individual, de uma leitura da transcendência, da metafísica e do inefável. Características de infinitude que Sócrates nunca pretendeu excluir. Então, será que Levinas não estaria, talvez, não digo equivocado, mas teria esquecido desse outro olhar sobre Sócrates? A obra que o Derrida escreve se chama Violência e Metafísica, esqueci de citar o nome, e ele vai tentar salvar Heidegger de Levinas. Seria interessante, quem sabe, uma obra de Will Goya tentando salvar Sócrates de Levinas. As grandes críticas, e o Levinas, inclusive, ele foi rechaçado da academia inicialmente, ele foi repelido, e suas obras foram tidas apenas como literárias, justamente porque suas críticas, e não são críticas românticas, são críticas duras, e como Nietzsche, só que assim, num outro estilo, né, distinto de Nietzsche, que fazia filosofia a marteladas, né, o Levinas, com alteridade, ele vai sempre pontuando, porque, e aí eu cito Levinas, ele vai dizer que toda a história da filosofia foi uma egologia, não conseguiu sair do ser e do eu. Então, é até interessante essa tese que você traz, né, de outras possibilidades de leituras de Sócrates. E aí a gente pode responder essa questão trazendo a própria filosofia clínica. Eu penso que Levinas, ele critica em toda a filosofia exatamente a racionalidade, mas a condição humana, ela ultrapassa, né, o viés racional, ela é também intuição, ela é também afeto, ela é também sensibilidade. E eu posso até antecipar aqui um caminho que Levinas vai trazer, que é exatamente dizer que a ética, ela não vai se pautar também na racionalidade, ela não vai ser um sistema, uma elucubração feita pelo sujeito, né? Pelo contrário, ela é pré-filosófica, ela é pré-reflexiva, ela surge na sensibilidade, inclusive, na face a face do outro. Então, essa ética, ela é anterior a qualquer cognição, a qualquer teorização. Ela vai ser sensibilidade. Então, ele vai buscar, em toda a história da filosofia, os pensadores que colocaram em evidência a sensibilidade. E isso já conversa muito com a filosofia clínica em muitos outros campos, né? Isso é muito bonito também. Obrigado, Cadu. Uau! Vamos lá, quem mais? Não só questões, né? Contribuições também. O Luiz Vencio tem uma questão. Qual é, Luiz Vencio? O meu é mais reflexão do que questão, né? Depois das questões do professor Will, quem tem coragem, né? De perguntar qualquer coisa, né, Gadu? Acho que quem tinha uma questão engoliu. Vai lá, coragem. Nós temos o colega Elcio, que está lendo Levinas, fazendo um intercâmbio com os parques, se quiser contribuir também. A Soninha, que é encantada por Levinas. Lúlia, apareceu.
Vou fazer algumas considerações, então, enquanto não surgem novas questões, tá bem? O Levinas, ele não vai só escrever na ambientação filosófica. Ele também vai escrever obras de comentários bíblicos talmúdicos. Lembrando que ele era judeu, de família judia. Eu deixei a biografia dele mais para a segunda aula, né? Então, o Levinas, ele vai ter o cuidado, inclusive, de editar os seus livros em editoras diferentes, justamente para que ele não fosse considerado um pensador judeu, um filósofo judeu, mas foi inevitável. Isso se tornou críticas, isso se tornou até uma espécie de perseguição acadêmica por ele ser um pensador judeu. Até que foi justamente um dos críticos que ajudou com que ele entendesse a importância disso. E eu queria partilhar com vocês, até pegando carona na questão do professor Will Goer, que é, se nós pensarmos que Levinas, ele nasce na Lituânia, cultura russa, ele lê Dostoiévski, Tolstói, autores russos, Shakespeare. Então, é uma pessoa que cresce com um pai livreiro, né? Uma família de certas condições, uma família burguesa, mas que logo vai precisar mudar de país por causa da revolução, por causa da guerra, né? Primeiro da Primeira Guerra Mundial, eles vão para a Rússia, e aí vem explodir a Revolução Russa, vão para a Ucrânia, e da Ucrânia vão para a França. Então, é alguém que viveu, desde o início, o preconceito. Ele vem de um outro mundo, o Oriente. Vem de outra cultura judaica, inspiração bíblica e profética. Então, o Levinas, filósofo, ele é alguém que tenta se dirigir aos gregos, ao Ocidente. Quando digo gregos, é o Ocidente, certo? E falar como um hebreu, como um estrangeiro aos gregos. Então, Levinas, para nós, é um outro de fora. Ele é esse outro que desorganiza a nossa ordem, que traumatiza a nossa ordem ocidental, cartesiana, linear, pautada no ser. Inclusive, uma das questões da entrevista é como ele tentou harmonizar a cultura hebraica bíblica com a cultura filosófica grega. E a resposta dele foi outra questão. Tem que se harmonizar? Será que tem que se harmonizar? Então, são dois universos distintos, e aqui nós já vemos, na vida e na obra de Levinas, uma alteridade. Então, na perspectiva do eu como grego, ou seja, o eu como nós, cultura ocidental, olhamos para o Levinas já com estranheza e com uma espécie de estranhamento, o que ele está dizendo? E Levinas, na perspectiva de Levinas, ele está vindo para o nosso mundo, fazendo uma recíproca de inversão conosco, com a nossa cultura, tentando conversar com a gente em nossos termos. Então, toda a obra de Levinas vai ser em língua francesa, ele vai se naturalizar francês, né, em 1920, e estudando filosofia, é inclusive ele que vai trazer do alemão para o francês as obras de Husserl. A Europa vai conhecer Husserl, a fenomenologia, graças às traduções de Levinas. Então, quando eu digo francês e quando eu digo grego, é no sentido cultural de todo um continente, de todo um mundo ocidental. Então, nós temos aí já uma dinâmica de alteridade muito interessante de percebermos e de sublinharmos. Há uma alteridade entre dois mundos. Eu vou pontuar nas cidades. O mundo de Atenas, na Grécia, e o mundo de Jerusalém, em Israel. Dois mundos completamente diferentes, tentando conversar. Daí,
o sentido da obra máxima dele, que é totalidade e infinito. Levinas vai trazer notícias de um infinito para uma cultura que buscou sempre caminhar pelo viés da totalidade racional, subjetiva e ontológica. É muito interessante sublinhar isso. Né? Alguém gostaria de contribuir, de trazer outras questões? Professor, Diga. É o seguinte, me veio a imagem da queda do paraíso. Se tem alguma... eu não conheço nada do Levinas, né? Eu conheço a partir de agora, alguma coisinha. Mas quando trouxe essa ideia do conhecimento e da ruptura para mim, ficou a ideia da ruptura com o ser, e quando cai a alegoria, né, do paraíso, quando descoberta da árvore a árvore do conhecimento, e sai daquela harmonia, daquela integração, e vem conhecer por ele que veio definir o mundo, né? O homem passa a enxergar o mundo através dos olhos dele, né? O homem ali, Eva e Adão, né? Tem alguma coisa a ver? E Sócrates também conhece. Né? E o próprio Sócrates também conheça-te a ti mesmo, como vai ser uma tese do professor Will, então a gente vai ter mais informações no futuro. Mas me trouxe essa imagem dessa desconexão, assim, quando eu saio do todo e tento me individualizar e vou... Sofrer as consequências. Sofrer as consequências que o Francisco está falando aqui, né? Ou seja, foi um caminho, né? Uma escolha, né? Mas me trouxe essa imagem da... Excelente a sua questão, porque nos recorda que Levinas, embora ele não faça uma filosofia a partir de uma teologia, tampouco de uma exegese bíblica, daí a notícia que eu trouxe de editoras distintas, né? Os livros de comentários religiosos e talmúdicos vão ser separados. Mas é interessante a sua interpretação, e que a gente, sim, podemos fazer uma conversação, afinal, a filosofia de Levinas é a filosofia do encontro. Então, nesse encontro da filosofia do Ocidente com a inspiração bíblica, e a partir dessa metáfora, né? Gênesis é um livro marcado pela linguagem metafórica, poética. Gênesis é uma poesia, não é um livro histórico-científico. A Bíblia não tem essa pretensão. Mas o que está por trás da figura da árvore como limite, e o desejo de Adão e de Eva de ultrapassarem esse limite, ao desejarem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós podemos fazer, sim, um paralelo com a crítica de Levinas a essa razão instrumental, né, que pretende-se ser seu próprio Deus. Nesse encastelamento do eu do eu penso para um eu posso, e inclusive eu posso matar o diferente, eu posso matar a mulher por ser mulher, o negro por ser negro, o indígena por ser indígena, e vamos ter aí atrocidades ao longo da história. Sim, nós podemos fazer um paralelo muito interessante. Eu confesso que eu nunca tinha pensado por esse caminho, né? Que foi considerado nas teologias judaico e cristã como o pecado original, querer ser Deus. A fala da serpente ali em Gênesis vós sereis como deuses, é a sedução. Então, conversando com Levinas, embora eu nunca tenha lido isso em Levinas, eu estou fazendo uma interpretação a partir da sua fala, que eu achei muito interessante. A pretensão do homem ser seu próprio Deus e chegar ao ateísmo. Só que Levinas fala do ateísmo. Para Levinas, o homem ser religioso não é natural. O que é natural
da nossa condição é sermos ateus. E ateus aqui no sentido de quem se vê no mundo, jogado na existência, e a primeira condição humana como existente é usufruir do mundo. Então, o usufruir lembra fruto, né? É usufruir do mundo, da vida, e Levinas traz essa expressão mesmo, gozar o mundo. Então, o homem, a primeira experiência fenomenológica do homem no mundo é o da comida. Pegar para trazer para comer. Não é o do conhecimento, é da sobrevivência. Então, esse homem no mundo vai usufruir o mundo, então ele vai trazer a dimensão da comida, do descanso, da preguiça, do sexo e do trabalho como condições do homem no mundo. E para se manter no mundo, porque olha que interessante, a vida humana é uma tentativa de permanecer no ser. O homem, então, vai ter horror à morte. Nisso ele vai concordar com Heidegger, o ser para a morte. Então, esse homem, ele vai tentar adiar a morte. A morte é a primeira experiência de alteridade. A morte é um outro absolutamente desconhecido e que ele não pode compreender. Não cabe na racionalidade a experiência da morte. São duas experiências primeiras de alteridade, antes de ser o outro como outro humano, como rosto. A experiência do tempo, o futuro eu não consigo prever, a minha racionalidade não abarca, e a própria morte. Olha que interessante, ele se vê limitado. Então ele tenta prolongar a sua existência no ser, na sobrevivência do ser. Daí a ideia de morada, ele precisa construir a morada e armazenar os frutos do trabalho nesta morada. Então a morada é a extensão desse mundo do ego, o mundo do ser, o império do ser. O eu vai se ver, então, incomodado com a presença no seu horizonte do outro, que se revela como rosto. Uma condição infinita que traumatiza esse indivíduo que quer conhecer e teorizar tudo. Eu sei que expandi um pouquinho a questão que você trouxe, mas tentando colocar essa ideia de um eu em si mesmado que tenta dar conta e se manter no ser e não morrer. Só que na experiência de Gênesis, a experiência de morrer, a morte espiritual, né, depois de tentar usufruir do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Isso dá pano para manga, isso é o que eu consegui aqui, assim, construir a partir da sua questão, né? Muito obrigado, viu, Miriam? Cadu, isso me lembra muito a teoria da motivação humana de Maslow, obra de 1943, em que ele apresenta uma hierarquia que se inicia a consciência da sobrevivência, né, a partir da materialidade do mundo, e vai, num grau de amadurecimento, chegar às instâncias da alteridade, da socialidade, da amorosidade, da relação ética com o outro. E, nesse sentido, já na medida que esteja correto na minha interpretação, fazendo, claro, um hiato de grandes diferenças entre a psicologia de Maslow, né, que tem uma filosofia ao fundo, e a obra de Levinas, mas coloca já Levinas num plano mais próximo do existencialismo, e já distinto da filosofia clínica, que não preconiza essa verdade básica, que o homem começa da sobrevivência para efetivar posteriormente a relação com o outro. Enquanto isso é uma possibilidade e é uma das realidades, não é na filosofia clínica que nós, no exercício da terapêutica, quando vamos ao mundo do outro, encontramos vários outros que até a existência material e a sobrevivência não são primárias, não são essenciais.
Interessante essa conversação do Levinas com o Maslow. Nunca tinha pensado por esse caminho, Will. Porque o ego, ele não é de todo ruim, assim. É interessante deixar isso claro, né? Porque nós temos um instinto de sobrevivência. É instintivo sobreviver. O medo faz parte, né, do instinto. O sobreviver, ele exige da condição humana o comer, o beber, o respirar. Então, a diferença, talvez, da fenomenologia ao modo de Heidegger e de Levinas é que tanto Russell como Levinas, como Heidegger, eles estão ainda na epistemologia, né, na cognição. O Levinas ele vai trazer para o corpo, e a corporeidade ganha uma grande importância na constituição do indivíduo. Mas o corpo, no sentido daquele que precisa usufruir, gozar, comer, ter sexo, moradia, repousar, ter preguiça e sono. É muito interessante, assim, ele tenta humanizar muito essa condição existencial, né? Então, a primeira fenomenologia levinasiana, ela parte daí. Tem uma proximidade com Heidegger, né? O eu no mundo, o eu jogado no mundo, Dasein, é um eu que precisa de utensílios, né? O eu no mundo, o eu com os outros e o eu para a morte. O ser para a morte, né? O Levinas, inclusive, ele vai ser muito grato a Heidegger e ele vai considerá-lo o maior filósofo do século XX. Ele diz, não há como estudar filosofia no século XX sem passar por Heidegger. Embora ele não tenha conseguido perdoar Heidegger, porque ele se filiou ao Partido Socialista, né, que vai dar origem ao hitlerismo. Então, ele não conseguiu perdoar Heidegger por isso. Ele vai falar isso, inclusive, na entrevista que vamos estudar. Mas essa fenomenologia a partir do corpo é muito rica, é muito interessante em Levinas. Enquanto os colegas não colocam outras questões, e por favor, coloquem, eu quero aproveitar mais do professor Cadu. Cadu, duas questões. Sem qualquer pretensão de profundidade, isso eu deixo para você, que é o especialista. Primeiro, quando ele coloca Heidegger como o grande filósofo, ao mesmo tempo, ele não destitui da filosofia a ontologia para recolocá-la a partir da ética. Então, ele é um grande, talvez o maior filósofo do século XX, vírgula, equivocado. Porque ele vai entender que a filosofia não é uma ontologia. Então, é dizer que tudo que Heidegger disse foi belo, inteligentíssimo, mas equivocado. Eu não tenho como discordar dessa conclusão, né, dessa constatação. Levinas reconhece a grandeza de Heidegger, inclusive Heidegger vai influenciar muito mais Levinas do que o próprio Russell, né, que foi seu professor também, mas ele já estava para se aposentar. Levinas se torna aluno de Heidegger. Toda a sua filosofia, podemos dizer que ele estará conversando com Heidegger. As primeiras obras, principalmente, vão ser comentários ainda muito próximos de Heidegger. Mas, assim, aí eu vou emitir uma opinião minha, é exatamente com a experiência da guerra, do horror da guerra, do preconceito étnico como judeu. Ele não foi... Assim, muitas pessoas dizem que Levinas foi preso num campo de concentração. Na verdade, ele foi preso num campo de prisioneiros, porque ele foi salvo pela farda francesa, mesmo sendo judeu. E isso, sim, foi muito providencial, mas ele perdeu toda a família dele, pai, mãe, os parentes, exceto sua esposa e filhos, graças a um convento de freiras vicentinas. E ele vai ter muita gratidão ao cristianismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, e já dentro da Segunda Guerra Mundial, ele vai escrever um livro chamado Da Existência ao Existente, onde ele vai tematizar mais a questão do ser, a questão do Heidegger, já trazendo distanciamentos.
E aí, a partir daí, ele vai concluir que o ser em excesso, ele traz o poder, a guerra. Então, ele não vai deixar de reconhecer a grandeza de Heidegger em trazer todas as contribuições, fundando, embora o Heidegger não quisesse ser considerado o pai do existencialismo, né? Mas não tem como, assim, a gente segue Sartre ao considerar Heidegger o pai do existencialismo, e é nesse viés, o homem no mundo, né? O homem que se constitui no mundo, no mundo com os outros e para a morte. E é graças a Heidegger, e por causa de Heidegger, que Levinas vai tão adiante como ele foi, conversando com Heidegger. Eu penso que é por aí. Uma outra questão é, na medida em que Levinas evita essa adjetivação do sagrado como ponte de alteridade, né? Não vou ao outro e não o considero como um ser sagrado, porque isso exigiria a religiosidade, exigiria a transcendência e não a relação imanente direta com o outro, numa relação imbricada, eu, o outro, simultaneamente. Então, ir para a transcendência seria a desnecessidade do outro, e Deus ser o único caminho de ir ao outro. Então, ele evita esse sagrado. Mas aí me veio a curiosidade. Levinas era ateu? Realmente, a sua questão é muito profunda e ela exige uma resposta, assim, pelo menos assim, uma tentativa de uma resposta profunda, né? O Levinas, ele nasce de uma família judia e ele vai ter todas as fontes proféticas hebraicas como uma inspiração. Eu penso que é a partir dos horrores da guerra que ele vai tentar uma conversação. Assim como o Lúcio Pachter tenta fazer uma conversação da medicina com a filosofia, Levinas constata os limites da filosofia, constituída no ser e no ego, e tentar vislumbrar uma saída. E eu penso que ele vislumbra na conversação com a linguagem hebraica e profética esse caminho de saída. Só que a gente precisa pontuar o que é transcendência, porque a transcendência ela não tem um sentido místico, não em Levinas. A transcendência é exatamente a tentativa de sair da ontologia, do ser. Então, o outro humano já é a transcendência. Então, o que ele vai dizer? Primeiro, ele vai dizer que nunca teve receios em trazer o termo Deus para suas obras. Em totalidade infinita, isso aparece o tempo todo. Mas não é o Deus tematizado. É o Deus bíblico, cujo nome é impronunciável. Na Bíblia hebraica, o nome de Deus, Elohim, ele tem um traço em seguida, porque não se pode dizer o nome de Deus. Ele está para além do ser. E hoje eu estava pensando exatamente isso, né? Porque o Deus bíblico, ele se revela a Abraão na sarça ardente, dizendo, eu sou o que eu sou. Então, nas aparências de uma linguagem ontológica, mas não tem nenhuma adjetivação. É o verbo ser. Mas o que é esse ser? Eu sou o que eu sou. Então, Levinas ele vai trazer essa inspiração dizendo que Deus está para além do ser. Não é possível o homem pensar Deus, muito menos dizer sobre Deus. Portanto, se no horizonte do mundo encastelado do eu, onde ele usufrui do mundo e ele é o ego feliz, o outro, quando chega nesse horizonte, ele desarranja, ele desordena o pensamento do eu, revelando, e a palavra de Levinas, numa epifania é uma linguagem bíblica que significa manifestação, no seu rosto, sem nenhum uso da palavra, já no rosto do outro, há um dizer, que não é ontológico, não é um dito, o dito é um ontológico, há um dizer, há uma comunicação, e essa comunicação é não matarás, e ela é percebida na sensibilidade. E esse infinito do rosto do outro é uma notícia
vestigial de Deus. Então, para Levinas, só é possível a vivência da transcendência mística no rosto do outro. Inclusive, ele vai dar um novo significado, aqui a gente pode conversar com os termos da filosofia clínica, né? Tópico 6, termo agendado no intelecto. O termo é religião. E o significado muda. Para Levinas, a religião, ela é socialidade. Então, o que é ser religioso em Levinas? É ser responsável pelo outro. Ser religioso é ser dialogante com o outro que se revela para além da minha capacidade de pensar. Que exige de mim um pensar mais do que eu posso pensar, ficando sempre além, né, da minha captura, da minha tematização. Então, a transcendência para ele é no rosto do outro, e essa relação já é constituída ética, e aí Levinas ele vai unir religião com ética. Só é possível acessar Deus no rosto do outro humano que sofre. Aí ele vai trazer as 4 figuras bíblicas, né? O pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Essas 4 figuras que aparecem em toda... E quando eu digo Bíblia, gente, é a Bíblia hebraica, né? Que no cristianismo é o Antigo Testamento, a primeira aliança. Essas 4 figuras repetem. É o outro que necessita de mim, necessita de pão, necessita de hospitalidade, necessita de amparo, como a viúva. A viúva era rechaçada na cultura hebraica. Ela não tem marido, não tem filhos, ela precisa de amparo social. Então, é muito interessante, muito rica essa conversação da filosofia com a inspiração bíblica, né? E para Levinas isso é sagrado. E aí, Will, para fechar, já nas obras mais maduras, Levinas, ele diz que é o outro no rosto que me diz quem eu sou como sujeito. Ele inverte a polarização, e aqui polarização não é no sentido contemporâneo, tá, gente? É o polo fenomenológico. Num polo, o eu, no outro polo, o outro. Então, ele inverte o polo. É o outro que me diz quem eu sou como sujeito, e sou constituído na relação como sujeito ético. E é o que o Will falou antes, né? O eu e o outro, o eu não existe sem o outro, e o outro não existe sem o eu. Então, aí sim é o entre nós, a relação ética, aí surge a sociedade. Mas o da sociedade, ele só é possível depois do 2 da relação ética. Então, até a matemática em Levinas é invertida. O vem depois do 2, a relação ética vem primeiro. Então, ele não vai ser um filósofo que vai pensar o Estado, a política e a justiça. Ele vai tangenciar esses temas, inclusive ele vai escrever muito, mas vai ficar assim, a desejar. Ele vai se manter mesmo na relação ética. E quando esse eu, constituído sujeito ético, é interpelado para ser responsável pelo outro, quando esse eu, e aí é muito bonito, esse sujeito em Levinas significa eis-me aqui. O que é ser sujeito em Levinas? É dizer para o outro, eis-me aqui, é ser sujeitado ao outro. Quando esse outro é assumido por mim como responsável por ele, Levinas chama isso de santidade. Então, o que é ser santo em Levinas? É quando eu assumo, ainda que eu seja ateu, independente de qualquer religião, quando eu assumo a minha responsabilidade pelo outro, eu sou santo. Eu vivo a santidade. Cadu, muito obrigado. Olha, nós estamos no nosso horário, mas eu queria ainda saber se algum colega teria alguma observação, talvez até um agradecimento. Eu estou encantado, Cadu. Já se anuncia um curso belíssimo de Levinas dentro da nossa formação de fundamentos filosóficos da filosofia clínica. Inevitavelmente está entre os lugares primeiros a obra O Pensamento de Levinas, e que você, grande estudioso e também um grande terapeuta, filósofo clínico, nos dará um bom testemunho desse caminho. Queridos colegas, considerações finais, observações ou perguntas ao Cadu, rapidamente. Oi, boa noite. Só queria agradecer pela oportunidade e dar os parabéns pelas colocações do Cadu, que são excelentes e inspiradoras, pelos questionamentos que
que você levantou, Will, e em alguns momentos o silêncio, aquele clichê, o silêncio fala mais. O meu primeiro contato com Levinas. Então, foi muito bom ficar em silêncio, porque é um dos meus primeiros contatos, e eu li bem pouco, mas já dá para ter uma ideia das belas aulas que nós teremos. Então, muito obrigada e parabéns. Obrigado, Tatiana. Eu quero agradecer também ao professor Cadu, meu professor no mestrado, meu terapeuta, meu orientador, pelo convite em estar aqui com vocês. Agradeço ao professor Will por ter oportunizado estar com vocês e aprender um pouco sobre Levinas. Não vou nem dizer aprender um pouco mais, porque é aprender um pouco, porque também estou, vamos dizer assim, bastante prematuro, bastante ausente de conhecimentos em Levinas, embora a minha proposta de dissertação é a conversação de Levinas com a filosofia clínica. Nas aulas da linha 2 do mestrado em filosofia clínica com o professor Cadu, eu fiquei, vamos dizer assim, encantado com Levinas, com essa questão toda referente ao outro, ao rosto do outro, e isto me fez me posicionar na opção por pesquisar conversação de Levinas com a filosofia clínica, mais especificamente o tópico 28, interseções de estrutura de pensamento. Então, fico grato ao professor Cadu pelo convite e ao professor Will Goya por oportunizar que eu estivesse aqui com vocês aprendendo um pouquinho. Agradecido. Seja bem-vindo, querido.